O mesmo episódio se repete quando os discípulos, Jesus abandona, digamos, entre aspas, os discípulos, Jesus sobe um monte para orar, despede a multidão, despede dos discípulos e dá uma ordem, vai até o outro lado. Jesus vai ao monte orar, e os discípulos vão. A Bíblia diz que naquele momento, quando os discípulos estavam aproximadamente no meio daquele mar, veio uma tempestade muito grande, muito forte contra aquele barco. Todo mundo conhece essa história, então vou resumir. A Bíblia diz que todos 12 discípulos que ali estavam, somente um teve uma visão diferente, uma perspectiva diferente, um sentido espiritual mais elevado. Os 11 discípulos ficaram com medo, olhando a tempestade, olhando aquele problema em volta. Quem sabe a esperança deles se foram. E lascou, vou morrer, né? É o que muitos pensam. Mas ali a palavra de Deus diz que Jesus, terminando de orar, desce do monte, vai de encontro, não vendo barco nenhum para Jesus ir até de encontrar eles. Jesus caminha sobre as águas. E ali naquele momento a palavra de Deus diz que 11 discípulos olharam para a tempestade, olhou além da tempestade, viu um fantasma, só que era Jesus, só que eles não identificaram que era Jesus por causa de um critério limitante que acaba muito a esperança de muitos cristãos, pastor Gilson, que se chama medo. O medo tampou a visão de todos os 11 discípulos, mas somente um que teve uma visão diferente não teve medo. Olhou para aquela tempestade, olhou além da tempestade e encontrou Jesus. E ali ele reconheceu, por mais que a tempestade tentasse atrapalhar a visão dele, acreditar que era Jesus, ele persistiu em acreditar que era Jesus do outro lado, que tinha um poder para resolver qualquer situação. Ali naquele momento, então Pedro olha para Jesus e diz: Mestre, és tu? Pedro responde, Jesus responde: Sim, sou eu. Então Pedro diz: Senhor, se for o Senhor mesmo, mande-me que eu vá até a ti sobre as águas. Ali naquele momento a palavra de Deus diz que Jesus olhou então para o discípulo chamado Pedro e disse para ele: Então venha. Então Pedro começou a caminhar. Muita gente critica Pedro pelo ato dele afundar, mas eu não critico, porque todos nós temos medo. Nós seríamos hipócritas em dizer que nós não temos medo de algo. Ele teve medo, mas mesmo assim encarou o medo e foi até Jesus. Jesus está dizendo para você: aquilo que limita a tua evolução em qualquer área da tua vida se chama o medo, que está tirando a esperança. O diabo está alimentando do medo que você tem em teu coração. Por isso que você está afundando. Mas a partir do momento que você olhar para Jesus, Ele estenderá a mão para você e te levantará. E te ajudará no pior caos que você estiver passando. Aleluia. Então, a palavra de Deus está repleta de profecias, de coisas que Ele quer fazer para mim e para você. É verdade. Só basta você olhar para essa palavra e acreditar que Deus irá fazer. Que o Todo-Poderoso, independentemente do tempo chamado Cronos, porque o tempo nosso é diferente do tempo de Deus. Até o tempo, até as circunstâncias. Já disse Paulo: nem a profundidade, nem a altura, nem governos irá me separar do amor de Cristo Jesus. Então, meus queridos, não perca a esperança. Se você veio aqui hoje, estava com medo de alguma coisa, não sei o que é, nós somos humanos, temos medo de alguma coisa,
seja lá qual for a situação ou o critério que você esteja encontrando nesse momento. Mas não perca a esperança. Amém. Porque se você perder a esperança, você vai cair, vai perder o foco e vai entrar em naufrágio.